Olá pessoal, vamos para mais uma aula. O tema de hoje é conjuntos numéricos. Em especial a gente vai falar de dois conjuntos, que é o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Bom, imagine uma situação. Suponha que lá antigamente um fazendeiro ele tinha algumas ovelhas e cada vez que passava, suas ovelhas, o número de ovelhas que ele tinha era diferente. Só que ele não conseguia mensurar isso. Ele não sabia se o número de ovelhas dele estava reduzindo ou se o número de ovelhas dele estava aumentando. Para isso, o que ele fez? Ele associou a cada quantidade de ovelhas um caractere. Por exemplo, ele falou que se você tiver essa quantidade de ovelhas, vai representar por um desenho, né, que a gente conhece como número 1. Se você tiver essa quantidade de ovelhas, você vai representar por um símbolo, que a gente conhece como número 2. Se você tem essa quantidade de ovelhas, um símbolo, que é o que a gente conhece como número 3. E assim por diante, né? Essa sequência que a gente vai criando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, já é conhecido da gente, né? Então, esses são os números 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Esse é o conjunto dos números naturais, tá? Então, esse a gente conhece como conjunto dos números naturais, beleza? Então, seguindo aquela nomenclatura que a gente usou nas últimas aulas, a gente pode falar assim, ó, por exemplo, 1, ele pertence ao conjunto dos números naturais? Pertence, né? O 2, pertence ao conjunto dos números naturais? Pertence também. O 500 pertence ao conjunto dos números naturais? Também pertence, né? Ele está lá na frente. Então, 500 também pertence. Menos 5 pertence ao conjunto dos números naturais? Menos 5, a gente nem sabe o que é isso, né? Então, não, ele não está nessa lista. Beleza. Mas agora suponha que esse fazendeiro ele decida comprar algum saco de ração para alimentar as suas ovelhas, né? E só que ele não tem dinheiro para pagar, né? E aí, qual que é o saldo que esse fazendeiro ele teria? Ele teria um saldo, ele estaria devendo 4 sacos de ração, né? Como que a gente representa isso? Bom, a gente representa essa dívida como um sinalzinho de menos, né? Por exemplo, aqui ele vai estar devendo 4 sacos, então a gente fala que é menos 4. Tá? E aí, com essa ideia, a gente consegue introduzir o conceito de números inteiros, né? Quem que é quem são, né, os números inteiros? Né? Os números inteiros é o conjunto formado por todos os elementos, a gente chama ele de Z, tá? Por todos os números negativos, então, ó, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Aí eu falei, formado por todos os números negativos. Cuidado, essa fala é um pouquinho equivocada. O que você tem? Ele é formado por todos os números naturais, né? O conjunto dos inteiros. 0, 1, 2, 3, 4. E por todos esses números com um sinal de negativo na frente. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, por exemplo, o número menos 500, ele pertence ao conjunto dos números inteiros, né? Assim como o número 500, que também pertence ao conjunto dos números inteiros, certo? E aí, toma cuidado, não é porque o número está com um sinalzinho de menos que ele pertence ao conjunto dos inteiros. Por exemplo, menos 0,5. Esse número ele não pertence ao conjunto dos números inteiros, ele pertence a outro conjunto que a gente vai ver na próxima aula. Tá? Então, quem que é, afinal de contas, o conjunto dos números inteiros? É o conjunto formado pelos números naturais, né? Isso aqui é os números naturais, e todos esses números com um sinalzinho de menos ali, né? Então, é o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4,
e assim por diante. Bom, e aí alguns conceitos importantes, que a soma e subtração de números inteiros, ela sempre vai dar um número inteiro, né? Então, por exemplo, menos 2 com mais 4, isso vai dar 4 menos 2, né? Isso vai ser 2. 2 pertence aos números inteiros, né? A gente sempre tem essa relação. E o produto de números inteiros também é inteiro. Então, se você fizer, por exemplo, 15 vezes 3, vai ser 45, né? E também pertence ao conjunto de números inteiros. Esses conjuntos a gente consegue estabelecer uma relação de ordem entre eles, né? Então, a gente coloca eles em uma reta numérica, né? Aqui, nessa primeira parte, a gente tem os números naturais, né? E toda essa reta é o conjunto dos números inteiros, tá? Então, só para recordar, né? Conjunto dos números naturais, a gente vai falar sobre isso no próximo slide, mas não tem problema. O 0, 1, 2, 3 e por aí vai. E o conjunto dos números inteiros são os números inteiros negativos, né? Então, vai lá de trás, menos 5, menos 4, menos 3 e por aí vai, tá? E como a gente fez na última aula, esses conjuntos eles podem ser representados da seguinte maneira, né? Entre chaves, aqui, então o conjunto dos números naturais é 0, 1, 2, 3, o conjunto dos números inteiros é menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e a gente percebe que o conjunto dos números naturais, que a gente já falou, ele está dentro do conjunto dos números inteiros, né? Então o conjunto dos números naturais está aqui. Se a gente fizer a representação por aqueles esqueminhas, a gente tem, né, dessa forma, o conjunto dos números inteiros está dentro do conjunto dos números, o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Então vamos lá para alguns exemplos, né? Vamos ver quais desses números são inteiros. O 7. 7 é inteiro? Para começar, o 7 ele é natural. E se a gente olhar, voltar para aquele esquema, vocês lembram? Ó, aqui a gente teria o conjunto dos números inteiros e aqui o conjunto dos números naturais, né? Todo número natural ele é inteiro. Então, se o 7 ele pertence ao conjunto dos números naturais, então o 7 também é um número inteiro, tá? Menos 7, ele é um número inteiro. A gente viu lá naquela retinha, né? O menos 2, menos 1, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, por aí vai. 0,5 ele não é um número inteiro, a gente nem falou disso ainda, né? Ele é um número decimal. Então, ele não pertence a um dos números inteiros. A gente vai trabalhar mais sobre ele. Menos 6,2, quando está com essa vírgula aqui e uma casa decimal diferente de zero, ele também não vai ser inteiro, né? Então, não pertence ao conjunto dos números inteiros. Só lembrar da listinha. Conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, por aí vai. Conjunto dos números inteiros, menos 2, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, por aí vai. Por exemplo, o 0,5, ele não está aqui, ele não está nessa lista, então ele não é um número inteiro. Menos 6,2 também não está nessa lista, então também ele não é um número inteiro. O 21 é um número inteiro? O 21 vai estar cá na frente, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar no 21. E o menos 9.874? Também, ele também é um número inteiro, né? Ele vai estar cá nesses 3 pontinhos. Então, ele também é um número inteiro. Bom, pessoal, então é isso daí. Essa aula é só para fazer a diferença entre números inteiros e números naturais. E qualquer dúvida que tiver, é só entrar em contato. Até a próxima!